Meu nome é Ricardo França, engenheiro eletricista e telecomunicações. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da cidade de Guarulhos. Temos muita coisa interessante hoje, né? Hoje nós temos um assunto aí totalmente do momento, né? O assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Um assunto, inclusive, que também faz parte um pouco aí da minha área de atuação, né? Então, certamente, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas eu quero que você também faça, fechado? Tá? Nós vamos falar do nosso tema principal, né, que é LGPD, e para isso vou chamar aqui na tela, junto com a gente, o Denis, né? Então, trazendo aqui na tela, Denis, muito boa noite. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia, né? Então vamos falar a respeito de um tema aí bastante relevante, né? Antes de você começar, Denis, eu vou pedir aqui licença para o pessoal para poder, deixa eu até pegar aqui, para pegar a sua referência, fazer a apresentação oficial aqui do Denis, né? Deixa eu até pegar aqui, que na verdade saiu da tela. Isso, ao vivo é assim, né, gente? Bom, o Denis é sócio fundador do escritório Pellegrinelli e Paduan, Sociedade de Advogados. É graduado em 2001 pela FII-Unimesp, pós-graduado em Direito Imobiliário pelo IPEC São Paulo, Legal Master Direito Empresarial pelo IBMEC São Paulo, MBA Executivo Loyola Kinlan School of Business, Chicago, nos Estados Unidos, e assessor da presidência da 57ª subseção da OAB São Paulo. Bom, primeiro que você gosta de estudar bastante, pelo que eu percebi, né, doutor? Enfim, gostaria que antes da gente começar o nosso tema principal, você falasse um pouquinho a respeito da sua atuação, né, do seu escritório que você tem aqui, né, e também a sua atuação aqui como assessor da presidência da OAB. Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais a seu respeito. Legal, Ricardo, obrigado aí. Quero inicialmente agradecer o convite, poder conversar para esse grupo seleto aí de associados da SEAG. Fiquei muito feliz pela oportunidade para bater um papo com os engenheiros, arquitetos e todo o pessoal que acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Tenho bons amigos nessa associação, os quais cumprimento na presença do presidente e de toda a diretoria. Bem, nosso escritório é aqui em Guarulhos, nós estamos no EcoTower, voltado exclusivamente na área empresarial, tanto para a empresa como para os empresários. A gente atende o território nacional total, então temos processos em quase todos os estados. Eu sou inscrito na OAB de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e a nossa atuação é full service e full time, ou seja, nosso escritório trabalha integralmente para as empresas, a qualquer hora, a qualquer momento, e nas principais áreas. Então, a gente tem aquecível, trabalhista, criminal, tributário. Então, nós temos um leque bem amplo aí do direito. Não, legal. E vocês atuam, então, de forma completa, né? Então, pelo que eu percebi, você tem aí as áreas, né? Para poder atender aí os seus clientes, né? É isso mesmo. Hoje a advocacia tem esse norte, né? Não basta a tradição do advogado. Hoje a gente tem que ter análise multidisciplinar. Então, a gente tem advogado que é de família de empresários, tem advogados que já trabalharam dentro de empresas, com essa vertente bem business mesmo, né? A ideia é essa. Legal, né? Na verdade, acaba sendo um empreendedorismo também dentro da área de direito, né? Sim, Eu sim. sei que na OAB, né, eu não vou exorbitar as minhas atribuições de engenheiro, né, visto que eu não sou advogado, mas é claro, né, aí tem, assim como na engenharia, né, na nossa área tecnológica também tem algumas restrições profissionais, né, o conselho aí, né, a OAB, né, também restringe algumas questões, mas eu acho que essa questão de experiência, né, de caminhos, né, é muito importante, né, e aí nós podemos saber um pouquinho mais a respeito aqui do Denis, tá? E eu quero agradecer, Denis, antes da gente começar no nosso tema principal, bom, primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Eu acho que disponibilizar o tempo, né, o nosso maior
nosso maior bem é o tempo, né? O tempo é escasso. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, com certeza a gente acaba percebendo que o tempo, né? Na nossa breve estada aqui neste lugar chamado planeta Terra, né? A gente acaba notando que ele é escasso, né? A gente percebe isso. Muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebido. Então, muito obrigado por seu tempo, né? Disponibilizar esse tempo e a sua experiência aqui para todos os engenheiros, arquitetos e agrônomos da nossa associação e quem não é também. Esse é um ambiente público, né? Quero agradecer aqui também a presença do pessoal, Lucas Mota, que mandou aqui um joinha, né? O Ari Júnior, grande abraço, Júnior. Abraço, amigos. O Júnior está por aí também. Larina, salvo engano, é Ilarina, né? Então está aqui presente com a gente. Grande abraço a todos que estão online. Durante a transmissão, façam suas perguntas. Tem uma galera aqui já que está online com a gente. Façam suas perguntas, interajam com a gente. Né? Com certeza eu vou perguntar, eu vou interagir, eu vou ter curiosidades aqui, porque é um tema que também me interessa. Doutor, a palavra é sua. Eu gostaria que então você falasse para nós, desse uma introdução para que a gente pudesse iniciar aqui as nossas atividades. Já mandando um abraço aqui também para a nossa arquiteta Magda, que está presente com a gente aqui online, tá bom? Legal. Bem, eu vou compartilhar a tela aí para a gente fazer. Eu fiz uma simples apresentação. Tá conseguindo ver bem? Só um minutinho para eu poder colocar aqui na tela. Muito bem, agora aparece. Legal. Só vou ajustar, mas pode começar enquanto eu ajusto aqui. O áudio está bem, a imagem está tudo ok? O áudio está ótimo, tá? Só vou fazer o ajuste aqui para ficar bem enquadradinho na tela, mas está tudo ótimo. Então, meus caros, a ideia é a gente bater um papo, né? Eu não vou ser muito prolixo, a ideia é sem juridiquês, é uma conversa mesmo. A minha expectativa não é esgotar o assunto, até porque a legislação é atual. Nós vimos de copiando legislações internacionais, ainda não tem decisões, ainda não tem autoinfração, ainda não tem imposição. O que a gente tem é bastante material já doutrinário, muitos deles bons, alguns outros, poucos outros com pouco conhecimento, tem muita informação e ainda muita incerteza, tá? Então a ideia é a gente bater esse papo de forma bem informal. Eu queria começar com uma provocação, né? Quanto que vale o saber, né? Então, para uma empresa de telefonia móvel, quanto que ela pagaria para saber o perfil de consumo de um cliente, de um possível cliente, né? De alguém que ele almeja como cliente? Ou para uma empresa de remédio, saber o local da maior necessidade daquele medicamento e qual o resultado efetivo para um certo grupo de pessoas. Ainda provoco mais falando com um restaurante, né? Como seria importante um restaurante saber onde está o consumidor dele, o consumidor às vezes específico, vegano, ou o valor ticket médio gasto com isso. Como disse Clive Hamby, que é um matemático londrino especializado em ciência de dados, o valor da informação é maior do que o petróleo. Essa informação são dados, né? Então, hoje tem mais valor isso do que o petróleo. Todos esses exemplos que eu usei parecem bem legais, né? Mas tem um lado também obscuro, assim. Então, eu fico imaginando que nós, empresários, nosso sistema eletrônico financeiro disponibilizasse essa informação da nossa forma de tributação, da nossa forma de valor que a gente passa para o cliente para um concorrente, né? Ou então, casos mais excepcionais, imaginamos que a gente vai comprar um carro e aí você tem alguma restrição na compra e eles falam, essa restrição é por causa que a sua sogra fez uma dívida. Mas a dívida é dela. Então, isso é tudo, esses dados estão disponíveis e esses dados podem ter um preço positivo ou negativo com isso, né? Ou então, se voltássemos no tempo, né? E seu cliente atual tivesse acesso ao seu Facebook quando você era jovem, ou a sua namorada, né? Sabendo das histórias das suas namoradas e tudo mais.
para isso, hoje se discute o direito do esquecimento, que é um remédio jurídico falando, olha, eu preciso que isso desapareça das redes sociais, eu preciso que isso não conste mais. Vamos além, né? Conseguindo direcionar o seu consumo, o seu namoro, o seu voto por um algoritmo. Não tem ninguém do outro lado administrando isso. É uma plataforma que vai gerindo essas informações e consegue falar, olha, vou usar o seu exemplo, tá, Ricardo? O Ricardo Fica gosta de tal tipo de político, então eu vou alimentar só informações de forma totalmente automatizada a respeito disso. Ou então, o Ricardo gosta de tal tipo de roupa e eu vou, na hora que ele entra no site, eu vou tentar influenciar esse consumo para ele, né? Para quem não assistiu o filme que eu coloquei na tela, eu sugiro que assista, Privacidade Hackeada, fala bastante de como essa influência dos dados foram importantes na eleição dos Estados Unidos. Super sugestão. Bem, nós estamos na quarta revolução industrial, né? E o coronavírus veio como um estágio para tudo isso, exigindo um maior empenho no gerenciamento dos dados pessoais, uma vertiginosa necessidade de utilização de plataformas digitais. Eu coloquei para vocês aí uma imagem de um aplicativo de ginástica, né? E uma pesquisa que fala que aumentou 300% a assinatura desses aplicativos nessa época de coronavírus. Ontem o Tribunal de Justiça publicou essa matéria também falando que ele, para gerenciar essa questão dos dados, né? Imagina a quantidade de informação que o Tribunal de Justiça, o maior tribunal do país, que representa mais ou menos 40% de todos os processos do país, tem de informação. Desde dados de RG, CPF, o que aconteceu com a vida de cada um, quem foi indenizado, quem não foi. Então, é algo realmente bem interessante a gente pensar, né? E dentro disso, existem conflitos de valores, né? Que você fica discutindo o direito de privacidade ou da liberdade, né? Da escolha, ou até mesmo da livre concorrência. Acho que é recente na nossa memória, quando o governador determinou que fosse rastreado os celulares, né, para ver quem estava fazendo os isolamentos sociais, e aí se discutiu disso, pode, não pode, merece para esse tipo de emergência, esse tipo de rastreamento, não, isso é da minha privacidade. Eu tenho uma opinião que eu quero compartilhar com vocês, que num caso de emergência, e a lei permite isso, é possível sim que haja esse tipo de controle dessa informação. Aí até porque eu sou da corrente que defende que se você não quer ser rastreado, então você tira isso do seu celular, você desliga esse rastreamento. Essa imagem que eu coloco aqui, essa figurinha, fala bem isso, né? Você exclui seus cookies, seu track, seu caminho, sua história do seu browser, mas aí você fica infeliz porque também você entra na plataforma para pedir a comida e ela não te tendencia o que você quer, ou qual é o seu padrão de consumo, né? Então a gente tem que optar se nós vamos querer um controle total, nenhum controle ou médio controle, né? E cabe ao consumidor, cabe ao dono do dado decidir a respeito disso. E a lei é para isso. A lei fala, os personagens que a lei cria é o titular do dado, tá? Que é muito importante. Então, a legislação surge em 2018. Ela teve algumas alterações. Então, com a medida provisória 959 esticou o prazo de vigência. Antes disso, já tinha, em julho de 2019, a Lei 13.853, já fez algumas adaptações, e o céu assim, é o caminho, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, pode ser que alguma coisa mude, prorrogue mais, então é muito incerto. Mas ela vem com uma tendência bem forte da legislação europeia e um traço bem forte da legislação americana também.
E aí a gente se pergunta para quem é essa lei, né? Essa lei é para todos, as pessoas físicas e jurídicas. E aí ela faz algumas exceções. Então, as exceções são para pessoa natural sem fins econômicos. Então, ela fala no seu artigo 4 que não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ele também fala que para fins jornalísticos e artísticos, acadêmicos, e daí a questão do rastreamento do celular, quando ele fala no inciso 3º, né, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repreensão de infrações penais. Então, a legislação já prevê, em casos excepcionais, não ia falar na lei coronavírus, né, mas ele já prevê já em casos excepcionais, e aí, de forma ampla, poderia ser interpretado dessa forma. Essa é a minha interpretação, eu devo ser voto vencido, mas é a corrente que eu sigo. E aí a gente pergunta quanto que é importante tratar essa proteção de dados. Vou exemplificar 2 casos bem interessantes. Então, eu gosto de contar o caso do caminhão da Amazon. A Amazon está desenvolvendo um sistema que ele, através dos seus padrões de consumo, consegue oferecer produtos para o consumidor quando ele nem sabe o que queria. É mais ou menos a Kombi da Cândida, sabe? Ao invés de ficar gritando na porta das casas, ele vai mandar uma mensagem e falar assim, ó, doutor Jorge, o senhor gosta do vinho tal? Eu estou próximo da sua residência, eu consigo lhe entregar em 3 minutos. E de brinde, eu te entrego um livro sobre adestramento do seu cachorro, porque ele já vai saber que você comprou um cachorro pelo padrão de consumo da sua ração, e qual é a raça e tudo mais. E outro caso que aconteceu essa semana passada, quando a IBM enviou uma carta pública para o Congresso Nacional dos Estados Unidos, anunciando que não iria mais desenvolver, oferecer, endossar e investir em tecnologia de reconhecimento facial. Então, me traz 2 hipóteses por que isso aconteceu. A primeira hipótese é porque a IBM não é líder de mercado nesse segmento. Então, ela fazendo isso, ela pode ter uma vantagem, né, competitiva na questão da imagem dela, pela segunda razão, que é por causa do assassinato do George Floyd. E aí ficou se discutindo se o padrão de imagem ou um preconceito racial, alguma coisa, foi decorrente, foi o que causou aquele assassinato. Então, o quanto isso é importante hoje a gente discutir, a gente pensar na questão dos dados. Eu coloquei na tela um desenho da SERPRO, né, que o órgão público cuida dos dados, e aí ele dá uma definição, uma ideia rápida sobre tudo que discutimos sobre a produção de dados. Mas e aí? E para o pessoal da SEAG, o que isso é importante? Né? No mercado de vocês, o que isso muda? Vamos pensar na quantidade de informações que os engenheiros, arquitetos, agrônomos lidam em cada projeto, em cada obra, em cada memorial descritivo. São muitos, né? São muitos. O engenheiro tem acesso aos confrontantes. E aí, dos confrontantes. Quem são os clientes? Quando leva-se um memorial descritivo para fazer o registro na prefeitura, essas informações, e se isso for digital, e aí a prefeitura conseguir hackear um padrão de construção, um padrão de uso de material de cimento, e ela vender isso para alguém. Quantos dos senhores têm acesso a inventários judiciais que estão em segredo de justiça? Ou seja, não é acessível para ninguém, mas o engenheiro pode ter acesso ao arquiteto para fazer um projeto a respeito disso, ou então para regularizar uma documentação perante a prefeitura e tudo mais. A questão do risco ambiental, né? Vamos pensar, então o imóvel A tem o risco ambiental, e aí
é feito um laudo para isso, esse laudo é apresentado em órgãos públicos, e aí ele fala, se o A tem, o B, que é do lado, também deve ter. E se o B tem um risco pequeno, o E, que está na outra quadra, daqui 5 anos também vai ter. Então, esses dados estão disponíveis e eles podem ser rastreados a qualquer momento, né? Penso também na questão de um layout, né? Então, fazer um layout de uma casa, quanto que foi gasto, quanto que foi investido, ou os padrões, né? O padrão de um digital influencer, ou um padrão de um famoso que quer fazer. Então, essas informações num dado digital, ele pode pulverizar, ele pode dispersar muito rapidamente, né? O que eu também gosto de destacar na atividade de vocês é que gerir esses dados pode permitir que o profissional esteja à frente dos seus concorrentes, né? Porque se você for tratar, ou se você for negociar com empresas multinacionais, já tem exigência disso nos contratos e tudo mais. Ou até mesmo trabalhar, né? É permitido o profissional graduado em faculdades de engenharia, de arquitetura, trabalhar numa consultoria de produção de dados como controlador, operador ou encarregado da produção de dados. E aí vale a pena a gente explicar aqui quem são os personagens da lei, né? Então, doutor, oi? Só fazer uma breve intervenção aqui, porque um tema que nós tivemos, inclusive, recentemente aqui nas nossas lives, né, foi a utilização de uma metodologia chamada BIM, né, e, na verdade, acaba conectando uma série de informações, né, de tal forma que um projeto CAD, né, 2D, 3D, tem uma série de etapas. Apesar de eu não ser especialista, eu participei aqui na live, né, e tem muitos colegas na associação, então acho que é muito pertinente essa questão aqui nesse momento, justamente porque essa metodologia faz com que o projeto ele traga uma série de informações, inclusive de processos, né, de construção, né, e também a questão de memorial descritivo, detalhado de tudo que vai numa obra, por exemplo, né? Então, extrapolando um pouquinho, talvez por uma questão de segurança daquele imóvel, se você souber de detalhes de um imóvel, né, você sabe, por exemplo, onde que você, sendo um pouco, né, indo para uma linha de terrorismo, enfim, né, você pode saber qual é a coluna que você tem que explodir ali para poder... Então, pode ser, inclusive, uma questão de segurança, se for do governo, de segurança nacional, né? Então, eu estou extrapolando um pouquinho, porque para contribuir com essa questão, porque realmente, se a informação está digital, né, e ela for vazada, enfim, ela não tiver de posse da pessoa adequada, eu imagino que pode ter sérios problemas, né? E aí é tema da LGPD. É isso aí, Cadu. Então, assim, seu exemplo foi perfeito. Você começou contando de um software, né, que está conectado à internet, e aí com essa informação ele pode, através de um algoritmo, falar, olha, esse tipo de construção pode derrubar o pilar tal, ou então esse tipo de construção, um arquiteto que desenvolve uma cadeira única, ou desenvolve um projeto único. Isso vai a público, né? Como é que faz, como é que monta. Então, assim, nós temos diversos riscos na questão do dado ser livre, né? Sim. É perfeito a sua colocação, é isso aí. O sistema ele tem que ter esse controle. BIM, você falou, né? Como? É uma metodologia chamada BIM. Volta. Vamos ver se a gente volta. Parece que agora nós vamos voltar. Olá, pessoal. Eu acho que agora voltamos. Deixa eu só um minutinho aqui. Pessoal, deu uma queda na transmissão. Eu continuei conectado aqui com o Dr. Denis. Tá? Deixa eu só confirmar aqui, esperar aqui um minutinho.
para ver se vai retornar aqui. Vamos lá. A Cláudia Padoan, obrigado, Cláudia. Me parece que voltou, né, Cláudia? Então vamos verificar aqui. Ótimo, voltou. O Lucas também. Deu uma queda na transmissão. Eu permaneci conectado aqui com o doutor, mas deu uma parada. Doutor, compartilha com a gente novamente a tela, por gentileza, para a gente poder colocar na tela aqui. Oi? Tudo bem, estou aqui, estou te ouvindo, então podemos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei até onde que parou a transmissão, né? Não, mas eu estava atento aqui, a hora que parou eu vi que não, eu fiquei atento aqui, parou por um instante, mas já voltou. Então podemos continuar daquele momento que estava trocando a tela ali, a sua tela. Então, foi bem rápido aqui a parada, tá? Que bom. Eu ia falar quem são os personagens da lei. Ah, perfeito, perfeito. Maravilha. Então, a lei, ela fala do titular do direito, né? Então, é toda pessoa natural que tem assegurada os seus dados pessoais e garantidos em direitos fundamentais de liberdade, que eu falei a respeito do rastreamento, tudo mais, da intimidade e da privacidade. O segundo personagem é o controlador. O controlador é que elabora um relatório de impacto dessa proteção de dados pessoais, inclusive dos dados sensíveis a respeito do tratamento desses dados. O terceiro personagem que a gente tem é o operador, que ele realiza o tratamento segundo as instruções do controlador. Então, não pode ser a mesma pessoa. É preciso que tenha o controlador e o operador. E aí, temos o quarto personagem, que é o encarregado, que deve ser indicado para o controlador. Então, dá para mostrar que é um negócio um pouco mais complexo, né? Não dá para ser muito minimizado essa questão dos dados, até para garantir a segurança. Era isso que eu ia perguntar. Então, na verdade, essas três pessoas, e aí eu acho que são pessoas mesmo, tem que existir, é isso? Isso aí. Eu não sei como é que será na prática, na hora mais para frente eu vou falar sobre a sanção, né, o que acontece se descumprir, mas a lei fala para ser essas pessoas e ela deixa um desenho para que elas não sejam a mesma pessoa, que não acumule esse cargo até para uma auditar a outra. Depois ela fala a respeito dos últimos dois, a respeito dos órgãos públicos. Então ela cria uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão de administração pública federal e integrante da Presidente da República. Então, o presidente que terá na sua pasta essa autoridade nacional. E aí o sexto personagem, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. E aí é bem interessante, porque é uma noção bem multidisciplinar. Ela exige que esse conselho, a lei, né, exige que esse conselho tenha 23 representantes, e aí são eles: 5 do Poder Executivo, 1 do Senado Federal, 1 da Câmara de Deputados, 1 do CNJ, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor de Internet do Brasil, 3 de entidades de sociedade civil, com atuação relacionada à proteção de dados pessoais, 3 de instituições científicas, tecnológicas e inovação, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado ao tratamento de dados pessoais, 2 de entidade representativa do setor laboral, ou seja, somente sindicato. Sindicatos, sim. E eles serão designados por ato do presidente da República. Mas o presidente pode delegar. Perfeito. Então, e aí, até aproveitando aqui, doutor, desculpa que eu vou interrompendo conforme a questão fica pertinente, até bom que você vai tomando uma aguinha, né? Mas aqui a Cláudia também pergunta pra gente aqui, olha, esse serviço pode ser terceirizado ou tem que ser alguém de dentro da empresa? Isso eu acho que é pertinente porque muitas empresas que talvez
eventualmente não pudessem ter condições de ter esse quadro de funcionários ou pessoas ligadas a esses itens, né, citados aqui, essas funções citadas, pode ser que inviabilize o negócio, né? Então, eu acho que é muito pertinente aqui a questão da Cláudia, né, Denis? Não, perfeito. Obrigado, Cláudia, por perguntar. É isso aí. Hoje já existem empresas que estão oferecendo esse tipo de serviço. E se me perguntar a sugestão, é que assim seja. Se contrate uma empresa especializada. Hoje já tem o ISO 9000 também que permite isso. Mais pra frente eu vou contar para vocês. E eu também vou falar o que essas empresas fazem, o que elas devem fazer, na verdade, né? Quais são os pilares que são exigidos da lei para que ela cumpra e que passe esse controle e essa proteção de dados. Perfeito. Bom, tem mais pergunta? Não, por enquanto não. Vamos seguindo aqui. Conforme for aparecendo, eu te interrompo, tudo bem? E aí essa é a parte legal, né? E aí, se eu não me adequar, né? Então, o artigo 52 da lei fala um monte de regras de punições se não cumprir as exigências da proteção de dados. Então, a que é mais divulgada é a que mais salta aos olhos mesmo, que é o inciso 2º do artigo 52, que fala que uma multa, e ele chama de multa simples isso, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. E, esse E que é legal, e do grupo ou conglomerado. E aí ele cria um teto de 50 milhões de reais, por infração. Nossa, dá margem para crescer muito, né? Então essa figura que eu coloquei aí, alguns preferiam ser presos, né, do que pagar uma multa, um valor tão alto assim. Mas a lei não é tão agressiva dessa forma. Ela tem essa pena alta, mas ela tem um monte de outras excludentes ou um monte de regras. Então, vamos ser bem... Eu gostei da sua ideia de fantasiar, assim, mas vamos fantasiar de que você tem vou usar exemplo, você é um condomínio, e aí o João pede o nome da pessoa, o RG, e esse dado desaparece no sistema. Vai ter uma multa de 50 milhões? Não vai. Ela escalona isso, ele cria uma advertência, depois ele tem uma multa diária, ele tem um bloqueio de dados, tem um item que fala de publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então, ele te dá algumas outras hipóteses, tá? Proibição parcial do exercício da atividade, ele te dá algumas sanções e isso é escalonado. Ele fala também, no parágrafo 7º desse artigo, que os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados, do que trata o caput, né, no artigo 46, poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e o titular. E caso não haja acordo, o controlador será sujeito à aplicação das penalidades que trata. Então, já cria aí uma possibilidade de uma arbitragem, uma mediação, uma intervenção de alguma forma disso. E aí existe toda uma metodologia de forma de como administrar ou de como quantificar essa sanção e ver o que é que aconteceu. É bem interessante isso, a gente pensar, por exemplo, na União Europeia, no último ano, ocorreram 91 multas que somaram 56 milhões de euros. 89 mil empresas foram notificadas. Então, se você pensar em um ano, algo bastante significativo isso, né? Então, a sanção vem, você tem que estar pronto para isso. Existem algumas possibilidades, algumas excludentes, algumas formas de minimizar esse risco, mas se nada fizer, vai pagar os 50 milhões. E aí, que a doutora Cláudia perguntou, é exatamente isso, né? Existem empresas que estão trabalhando para implementar essa conformidade. Então, ela faz a revisão dos processos internos que envolvem esse armazenamento de dados, analisa os dados pessoais, sensíveis e anonimizados,
implementam procedimentos e desenvolvimento de uma cultura da empresa, porque não faz nenhum sentido você criar uma regra para que esse dado seja excluído ou esse dado seja editado, ou ele seja removido do seu banco de dados, e aí você tem um funcionário que está de frente desses dados e não tem essa cultura, não sabe o quanto que isso representa, né? Mesmo que não seja proposital, com interesse econômico, mas essa informação pode dispersar. O exemplo que eu dei do porteiro é exatamente isso. Ele lança no sistema. Mas e se ele lança naquela folhinha, acho que todos nós já passamos, no que ele anota um papelzinho lá, e o que ele faz com essa informação depois, né? Não se sabe. Né? E essa questão, doutor, aproveitando até, acho que é pertinente perguntar nesse momento, e a questão da responsabilização desta pessoa, né? Então tem a questão, digamos, do CNPJ, né, da empresa, né, ser responsabilizada, e tem a questão da pessoa, né? A atitude ali foi daquela pessoa, né, no exemplo do porteiro aí, né? Então o porteiro pegou essa informação de posse dele, né? Apesar de ser do CNPJ condomínio, né? Para que ele está trabalhando, né? Ele é funcionário ali do condomínio, né? Tem alguma saída nessa questão aí? Existe punição também para a pessoa que eventualmente tenha sido comprovado que ela, enfim, causou esse vazamento? Existe alguma questão? Porque como é tudo muito novo, né? Pode ser que nem tenha, né? A ideia, meu cara, é a gente pensar isso, a lei ela é inserida no mecanismo de leis já vigentes, né? Que leis já que existem, e o Código de Defesa do Consumidor fala que o fornecedor é responsável de forma objetiva. Sem ser muito juridiquês, isso quer dizer Sim. Que se o Joãozinho, o João, a Mariazinha, quem quer que seja o porteiro, e ele cometeu uma irregularidade perante o consumidor pode acionar a empresa. Perfeito. Até porque 50 milhões é mais fácil tirar de uma empresa do que... Estou falando de sanção, né? Sim, de uma indenização, perfeito. quer que seja. É questão de responsabilização mesmo. Né? Isso. Perfeito. Isso. Até pode o funcionário responder por isso, mas é no âmbito interno, ou até, se for criminalmente, pode responder por isso. Como seria também um funcionário que causa um acidente, operando uma máquina ou um carro. Mas para o terceiro, para o consumidor, a responsabilidade recai primitivamente para o fornecedor, né? A civil, né? Responsabilidade civil, né? Perfeito. Obrigado, doutor, pela resposta. Aliás, a Cláudia também aqui agradece. Um abraço para o João Carlos de Souza, aqui também está com a gente. Tá? Obrigado pela presença, viu, pessoal? Legal. E aí eu falei das empresas, né? Então, ela que implementa a conformidade, ela revisa o processo, né, que eu falei, análise dos dados, implementação, e depois ela revisa reanalisa a publicidade dos titulares de dados e o uso de tratamento desses dados, como é que eles são tratados. É muito importante, do meu ponto de vista, que isso seja feito treinamentos pessoais, não só robotizados ou não só online, para essa questão da cultura que eu comentei anteriormente. Assim. Então, a minha sugestão é que procure empresas sólidas, que tenham capacidade para administrar esses dados, que eles consigam operar em sistemas de nuvens tradicionais, importantes, para que ele possa fazer isso e te dar um respaldo, né? Porque não adianta pedir para uma empresa para implementar essa conformidade ou para gerenciar os seus dados e ela não ter capacidade econômica nem para arcar com uma multa que ela causar e nem para assumir a responsabilidade disso. Não dá para usar a desculpa de que minha conexão caiu no servidor. Então, é importante buscar bem um profissional para fazer isso. O que eu falei do ISO, existe hoje o ISO 27001, que é específico para isso também. Então, para aqueles que puderem, aqueles que acharem que é por esse caminho que eu devo seguir, pode fazer isso antes da implementação ou concomitantemente. É meio interessante. Né? Então, é isso. Era uma ideia ampla assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, não vou me alongar muito, porque não tem
muito segredo e ia ficar muito técnico, né? Sim. Ia falar para o público. Até aproveitando, né, essa questão da informação, doutor, tem uma coisa também que a gente... Bom, estamos falando aqui da associação, né? Tem os próprios conselhos, né? Então, se a gente for pensar, tem a OAB, né, tem o CREA, tem o CAL, tem o CFT, tem os conselhos profissionais, tem os sindicatos, né? Então, esses órgãos também, né, esses personagens, né, também tem que pensar, e aí até eu acho que é importante aqui para o nosso público, né? Eu acho que a gente precisa também pensar nisso, que todos esses atores também precisam estar adequados com a LGPD, não é isso? Né? Então, tanto que seja uma autarquia, no caso do CREA, né? Ou seja, uma associação sem fins lucrativos, precisa estar atento a isso, porque elas também podem ser responsabilizadas, né? A gente tem que pensar, eu vou usar um exemplo assim, né? A gente pensa numa empresa que tem todo esse cuidado com a conformidade e tudo mais, mas aí quando o computador do funcionário quebra, ele manda arrumar lá na Santa Efigênia. Isso não acontece, doutor? Como assim? Então, daí é um menino de 14 anos que está mexendo no computador e esse dado pode ser extremamente relevante e prejudicial. Então, concordo com a sua consideração, tem que todo mundo cuidar desses dados. Foi colocado um farolete para isso hoje, né? Para essa atenção, e é importante, até por uma questão de que vem de fora para dentro, né? É uma exigência internacional. O Brasil reconheceu essa necessidade diante de uma exigência de mercado, mas também uma exigência de relações internacionais. Sim. Então, eu não consigo imaginar, assim, a grosso modo, quem é que vai ficar fora de pensar em dados. Porque, no final de contas, se você trabalha sozinho, ou se você tem uma empresa, ou você é autônomo e trabalha com mais alguém, você tem um material precioso aí que vale mais que o petróleo, né, como eu iniciei. Então, a gente não sabe exatamente aonde tudo isso pode chegar, mas tem que ter o controle de hoje. Não, perfeito. Hoje. E eu acho que essa sua observação vale, inclusive, pelo que a arquiteta Magda está falando aqui para a gente. Olha, ela falou a respeito da questão do acesso às informações do cliente, né, numa licença de obra ou de um projeto, tem a ver até com o BIM, que nós comentamos aqui, né? E aí ela pergunta, né, em alguma hipótese, esse profissional, né, então o profissional, vamos pensar num profissional liberal, o arquiteto, ou o agrônomo, lógico, o CNPJ também, mas eu acho que falar o profissional também é pertinente aqui, pode ser responsabilizado, pode responder pelo uso de dados indevidamente, né? Então, quando se fala aí na LGPD, tem a questão de até 50 milhões, né? Se não me falha a memória. Então eu usei o pior exemplo, né? No pior exemplo, né? Então, quer dizer, um profissional liberal, ele também pode entrar naquelas sanções, lógico que aí guardada alguma proporção, é isso? Todo mundo. Tá. Não é 50 milhões de início, né? É 2% até 50 milhões. Né? Tá, então, na verdade, a LGPD vale para CPF e CNPJ, o profissional liberal ou a empresa, certo? Exceto se for para o artigo 4º fala, exceto se não tiver fim econômico, né? Perfeito. Então, for um dado pessoal que você tem sem nenhuma natureza econômica, financeira, né? Ele fala Perfeito. Assim, a exclusão é pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, não é ou, é e econômico. Então, assim, tem que ser particular, ou seja, entre duas pessoas físicas e nenhum interesse econômico, nenhum Perfeito. Resultado financeiro. Legal, acho que ficou claro aí, né? Então, todo mundo, né, tem que tomar cuidado aí com a questão da informação, né? O que vai fazer com essa informação. O Lucas Mota Barbosa aqui, obrigado pela presença, viu, Lucas? Ele faz uma pergunta muito interessante aqui, se há prazos para as empresas se adequarem para atender à lei. Teve uma mudança de prazos aí, não é isso, doutor? É isso aí, ano que vem. Eu coloquei no primeiro item aí, maio do ano que vem já começa a correr esse prazo.
Não, legal. Maio? Deixa eu abrir aqui que de cabeça eu não lembro. Tá, legal. Deixa eu até, enquanto isso, eu vou tirar a tela aqui, vou retornar aqui para o pessoal enxergar melhor a gente. Era para agosto, né, deste ano, e aí com a reforma da medida provisória por causa do coronavírus, 3 de maio de 2021. Minha memória não está tão ruim. Ah, tá boa, tá excelente. 3 de maio. Ótimo. Perfeito. Então, temos aí, Lucas, a informação então, né? Então, maio, a gente precisa já estar adequado, né? Isso. Tá. E aí, a partir dessa data, doutor, né, 3 de maio, as empresas precisam estar adequadas e esse processo aí eu acho que certamente vale a contratação de especialistas, né, para poder desenvolver todo esse processo. Né? Imagino que estamos falando com um aqui, né? Talvez podemos fazer contato contigo, né? Para que a gente possa, na verdade, seguir uma série de protocolos. Como que é comprovado se está seguindo ou não esses protocolos? Eu vou tentar ir um pouquinho mais para a prática. A gente já está meio que na finalização do tempo, mas eu acho que é importante. Se tiver mais alguma pergunta, manda para a gente aqui, pessoal, para tentar encaixar. Mas eu acho que é importante a gente entender também. Então, assim como a ISO, né, o senhor citou aqui a questão da ISO, existe então alguma espécie de certificação para validar que a empresa está adequada à LGPD, ou não existe nenhuma certificação? Bate o fiscal lá e olha uma documentação e vai ver aí então se existe alguma documentação. A sanção só vai acontecer se houver infração. Ah, tá. Então, assim, você tendo uma empresa que cuida dessa implementação da conformidade, ele vai te certificar que você cumpre esses requisitos. Então, vamos pensar, voltar de novo no exemplo do porteiro. Ou vou usar um novo exemplo que todo mundo sabe, né? Sim. Por que a gente dá um CPF na farmácia? Então, assim, se de repente descobrir que, deixa eu pensar um exemplo, que um marketplace está te oferecendo alguma coisa, porque teve esse banco de dados fornecido da farmácia, então você está recebendo isso porque você compra tal tipo de medicamento, e aí houve a infração, houve o desvio dos dados pessoais e pode ter imposição de sanção penal e multas administrativas. Perfeito. Então, você vai ter contrato uma empresa que ela implementa essa conformidade e ela te certifica. Mas aí você tem o controlador, o operador, tudo isso para estar te administrando e certificando. Perfeito. E aí, então, entende-se que, na verdade, esses atores aí, né, toda vez que houver algum tipo de mudança em procedimento ou coisa do gênero na empresa, esses atores têm que estar envolvidos para fazer alguma atualização de procedimento ou de sistema de software para que, enfim, as informações estejam efetivamente onde devem estar, né? É isso aí, rastrear, né, essa informação. Rastrear, é bem importante. Existe, vou emendar mais uma pergunta aqui. Existe algum tipo de... Os softwares podem ser certificados quanto ao LGPD? Estou pensando aqui numa situação. Imagina só que num escritório de contabilidade, vamos colocar, né, os escritórios de contabilidade utilizam de softwares, né, muitos deles até muito conhecidos aí no mercado, né, existem aí poucos, na verdade, que fazem muito bem essa função de contabilidade. Né? Então, esse software, ele não existe nenhuma certificação. De novo, existem esses 3 atores que verificam se o código está adequado para entender se está de acordo com a LGPD, é isso? Você viu que, quando começou essa questão da pandemia, esse próprio sistema que a gente está usando teve escândalo por causa desse desvio. Perfeito. As pessoas estão usando também aquele aplicativo facial que envelhece, transforma muda mulher em homem, homem em mulher e tal. Então é isso, é um sistema, igual você está falando, e esse sistema pode ser uma contabilidade, pode ser qualquer outro. E aí, tendo esse rastreamento de dados, tendo esse desvio dessa informação, pode punir o software sim. E aí, por que vem essa legislação de mercado também internacional? Né? Por exemplo, esse aplicativo que muda o rosto, ele é da Rússia.
Então, como é que você vai acionar isso na Rússia, né? Então, assim, então é algo global, não tem mais como fugir, É. né? Não tem como fugir. Não, perfeito. Na verdade, só fazendo um parênteses, né? Na verdade, fazendo uso desse software e mantendo um banco de dados dessas faces, no caso da idade, né? A primeira leva desse software foi a questão da idade, né? Então, ele, daqui a alguns anos, né, o software vai na sua rede social, pega uma foto sua e compara. Bom, o que o aplicativo simulou, tá batendo ou não tá? Né? Então, através de algoritmos de inteligência artificial, é possível comparar e melhorar esse algoritmo para poder identificar, projetar efetivamente, né? Então, se a pessoa some e volta alguns anos, né, sem aparecer, então existe uma série de fatores aí, né, que, enfim, a informação utilizada de maneira inadequada pode realmente Isso causar danos aí, né? pode ser para tudo, né, Ricardo? Você pode ter negado o seguro do seu carro, e aí você nem sabe o motivo, porque é o critério do segurador. Sim, E aí ela consegue identificar, por exemplo, nas suas redes sociais, você costuma tirar foto com bebida, por exemplo. sim, é, Então, você tem uma plataforma que disponibiliza esse tipo de imagem através de um algoritmo, não precisa contratar alguém para ficar atrás do computador vendo o Instagram de ninguém. Ele faz essa leitura total. Essa questão do reconhecimento facial é impressionante, né? Tem sistemas hoje que, igual a gente está fazendo, e ele vai falar que a pessoa do outro lado está feliz, está agoniada, está insatisfeita, está triste, verdade. através da imagem, e aí ela atrela essa informação junto com o banco de dados da farmácia, que você deu seu CPF, e aí você recebe uma mensagem falando, olha, seu Rivotril está à disposição, assim. Perfeito. Muito bom. Doutor Denis, muito obrigado. Eu acho que foi muito produtivo aqui, né? Então, houve interação. Agradecer o Carlos Cunha também, mandou um abraço aqui, né? Também Um faz parte abraço, lá, engenheiro Dr. Carlos. civil, lá na nossa associação. Agradecer a presença de todos. Lembrar vocês, pessoal, se vocês quiserem receber um certificado de participação, tem um link aí, vai lá no link do YouTube, clica, tem um formulário, é rapidinho, você não vai gastar nem 30 segundos, bem rápido. E também, se você quiser deixar sua opinião, né, tem ali umas perguntinhas, avalia, deixa os comentários, poxa, gostaria que viesse uma palestra com um tema XY, coloca lá, porque assim a gente fica sabendo e a gente também faz as melhorias aqui no nosso sistema de transmissão do ASEAG em casa, ok? Então agradecer, Dr. Denis, a sua disponibilidade, agradecer aí pela explanação e fornecimento desse conteúdo aí bastante rico, e eu gostaria de deixar a palavra contigo aqui, palavras finais, para que a gente possa encerrar aqui o tema LGPD de hoje, né? E a gente depois vai saber um pouquinho mais a respeito do CREA São Paulo. Por favor. Legal, Ricardo. Muito obrigado. Eu reitero meus agradecimentos aí para toda a equipe da SEAG, o convite de vocês. Sinto muito honrado em poder compartilhar esse tipo de informação. Estou total à disposição dos associados da SEAG, da audiência da SEAG. Espero que essas informações sejam úteis, desculpa, e possam nortear a todos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Meus contatos estão à disposição, eu coloquei o time do escritório, fica à disposição, basta procurar em qualquer buscador aí, vai ter identificação nossa, e meu telefone 24 horas, fica à disposição. Perfeito. Maravilha. Doutor, muito obrigado. Quero aproveitar aqui também para agradecer a presença de todos que estiveram com a gente, né? Com certeza o conteúdo vai ficar aqui à disposição, mas eu acho que essa interação, né, do pessoal perguntando, interagindo, enfim, fazendo essa comunicação, colocando questões como a arquiteta Magda colocou, enriquece aqui esse nosso bate-papo para que a gente possa levar as informações para o nosso associado, para todo o campo profissional. Doutor, nós vamos agora na sequência assistir então um vídeo institucional do CREA São Paulo, tem informações a respeito do que o CREA São Paulo está fazendo e também vai falar sobre as eleições do Sistema Confea-CREA Mútua, que será dia 15 de julho, tá? Então só tem uma informação aqui que eu preciso antecipar para vocês, porque não está atualizado nessa apresentação que nós vamos ver na sequência. Então dia 15 de julho,
Tá? Então, eu acho que nós já estamos nos últimos dias para inscrição, para escolha do local de votação. Em Guarulhos, tem a votação que pode ser feita na ProGuaru ou na SEAG. Claro, se você ainda não conhece a nossa associação, escolha lá a SEAG para que você possa fazer a votação no nosso espaço, com toda a proteção que o nosso momento pede. Nós estaremos lá preparados para recebê-los, para que você possa fazer o seu papel democrático dentro do nosso ambiente profissional do CREA São Paulo, da Mútua, do Confea, para que a gente possa, enfim, ter os nossos próximos líderes aí, né, do sistema Confea-CREA. Combinado? Dr. Denis, um grande abraço. Na sequência aqui, então, vamos com o vídeo. Até mais. Até logo, Tchau, pessoal. obrigado a todos.